Olá, mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Hoje eu tenho a grata satisfação de entrevistar um grande amigo. Advogamos junto aqui em São Paulo. Hoje ele é promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, Dr. Luiz Coga. Dr. Luiz Coga, muito obrigado por ter aceitado o convite de conceder uma entrevista para o nosso programa Advocacia e Segurança Pública. É uma honra tê-lo aqui no programa. É um grande parceiro da época de OAB, né? E fico muito grato pelo amigo ter atendido o pedido. A palavra é sua para a sua abertura. Olá, muito bom dia a todos. É uma enorme satisfação poder participar aqui do programa com o Dr. Alice, que sempre foi um grande parceiro quando 2007 até 2015, integramos a Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo, em que o Dr. Alice, à época, era o presidente da comissão, também algumas outras comissões, né, a defesa da advocacia, também do jovem advogado e comissão antidrogas. Então, para mim é uma satisfação poder voltar e conversar com o Dr. Alice, e trocar ideias sobre segurança pública, questões relevantes no mundo jurídico atual. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Coga, quanto tempo de MP e por que você escolheu o Ministério Público? Conta um pouquinho da sua história. Perfeito. Agora, no dia 1º de dezembro de 2025, eu completei 10 anos de Ministério Público, uma década, e o Ministério Público ele faz parte da minha vida e da vida da minha família. Meu pai, eu sou a terceira geração da minha família no Ministério Público. Meu pai foi promotor de justiça, procurador de justiça e ingressou na magistratura pelo 5º Constitucional, atualmente é o decano do Tribunal de Justiça de São Paulo. Meu avô também foi promotor de justiça, procurador de justiça, corregedor-geral do Ministério Público de São Paulo, e atualmente está prestes a completar 101 anos. Então, para mim... Nossa, que coisa boa! Fez 100 anos ano passado, agora vai completar dia 31 de dezembro, 101 anos. Então, para mim, eu sempre via nele a luta, né, no combate à criminalidade, os ideais que ambos perseguiam, e para mim era um sonho. E em 2015 logrei êxito aqui no concurso do Ministério Público do Estado do Ceará, ingressei, fui na minha primeira comarca, Monsenhor Tabosa, que é no Sertão Central, no interior, a 300 quilômetros da capital. Fiquei por lá 2 anos. Na sequência, fui promovido para Aurora, que é uma cidade já no sul do estado. Então, eu saí do centro do estado, fui para o sul do estado, fiquei a 485 quilômetros de Fortaleza, fiquei lá por 6 anos, e em 2023 eu fui promovido para a instância final, para a comarca de Sobral, onde a minha titularidade é uma promotoria criminal. Eu faço metade da demanda criminal da comarca, eu divido com uma colega. Então, desde 2023, a minha titularidade é na comarca, na Promotoria de Justiça de Sobral, e atualmente, 2024, 2025, eu estou convocado pela Corregedora-Geral do Ministério Público para a assessoria dela. Então, estamos há 2 anos aqui, prestes a completar dia 31 de dezembro, como promotor de justiça corregedor auxiliar, que nós acabamos por visitar todas as comarcas para fazer as correções, as inspeções ordinárias. Belo trabalho, né? Nós fizemos bastante trabalho de correção na época da comissão, lembra? A gente fazia correção na Polícia Civil, acompanhava as correções. O Coga me acompanhou muitas vezes, é bacana. É bom que a gente aprende, né? Como é que as instituições funcionam, né? Nós que éramos da OAB, né? Sim, a gente sempre convida, quando há as correções, a OAB é convidada, o
prefeito, a Câmara dos Vereadores, né, o delegado, todos são convidados a participar, porque o objetivo primordial é sempre melhorar o serviço, porque não podemos esquecer aqui que nós somos servidores públicos. Então, a gente tem que servir ao público da melhor forma possível. Então, é muito importante esse contato do promotor de justiça com o cidadão, né? É um dos deveres nossos, um dos deveres institucionais é a residência na comarca. Para quê? Para que tenha aquele dia a dia, se aproprie dos problemas locais, então tenha o conhecimento daquela comunidade, muitas vezes a 485 quilômetros da capital. Então, quais são as demandas que lá mais necessitam da atuação ministerial? Então, eu acho que é extremamente relevante a participação nas correções da OAB, da sociedade em geral, porque isso agrega e muito ao trabalho tanto do Ministério Público quanto da Polícia Civil, quando nós acompanhávamos a época. Então, desde aquela época, eu aprendi que isso era relevante, porque a participação da sociedade, ela vem para buscar uma melhor prestação de serviço. E isso é um dos objetivos nossos aqui no Ministério Público. Eu sempre costumo falar que nós, do lado bom da sociedade, precisamos nos unir, porque o crime está organizado e nós precisamos ajudar as entidades, os órgãos públicos, as autoridades a combater a criminalidade. Então, a gente que faz parte da sociedade civil tem que participar e tem que ajudar em tudo que for possível, porque eu acho importante essa interação. Vamos lá. Quais são os focos, Coglan, de atuação do Ministério Público aí no Ceará atualmente? Bom, o Ministério Público, né, desde 88, ele evoluiu muito, as atribuições, elas foram ampliadas, e hoje nós temos aí como foco os direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, porque desde o Conselho Nacional, ele traz essa busca por uma resolutividade. Então, o autor sempre procure o quê? Uma resolutividade, uma atuação efetiva, aquilo que de fato vai entregar para a sociedade um resultado melhor. Então, através dos procedimentos extrajudiciais, seja de um inquérito civil, de um procedimento preparatório, seja através de um procedimento administrativo, através desses instrumentos, o promotor tem como realizar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, ele pode resolver de uma forma mais efetiva, então, uma questão pontual relacionada à educação de um município, pode se resolver através de uma atuação extrajudicial, e isso vai atingir aquela comunidade como um todo. E, por isso, hoje, sobretudo no direito à educação, no combate à violência, à corrupção, seja na questão ambiental, então, há esse foco da resolutividade. Então, nós precisamos utilizar os instrumentos que temos à nossa disposição para uma atuação mais efetiva e que traga um resultado melhor para aquela comunidade. Você citou aí a questão de corrupção. Como é que está no Ceará? A gente vê isso, o Ministério Público tem feito um excelente trabalho em todo o Brasil, né, com relação ao combate à corrupção no Ceará. Como é que a coisa está andando? O que vocês têm conseguido fazer? Quais são as dificuldades? O que você pode nos dizer sobre isso? Perfeito. Muito embora eu não atue atualmente a minha atribuição não seja de improbidade administrativa, mas eu atuei até 2023 com essa atribuição, então foram longos aí 8 anos, sempre buscando de uma forma imparcial atuar no combate à corrupção. Temos um centro de apoio do patrimônio público, então os promotores têm esse instrumento que traz orientações, que pegam as orientações do Conselho Nacional e trazem para os promotores de justiça, e eu vejo os colegas são bem atuantes,
o Ceará é referência, inclusive, no combate à corrupção, e muito embora seja complexa a investigação, né, nós sabemos que, por isso também, a participação da sociedade, quando a sociedade traz uma notícia anônima ou algum elemento que possa ensejar uma investigação, é uma questão bem relevante que deve ser sempre tratada com os melhores olhares e com uma atuação resolutiva e firme do Ministério Público. Aí no Ceará, falando em corrupção, tem alguma notícia de participação do crime organizado envolvido com eleição? Nós vamos ter eleição o ano que vem, ou seja, a compra de voto, ou utilização do crime organizado para forçar determinadas comunidades a votar em determinado candidato? Tem alguma notícia nesse sentido aí no Ceará? Sim, eu vou aqui falar em tese, porque como eu não tenho atribuição, não estou acompanhando exatamente, mas nós ouvimos que certos bairros, certas localidades, sim, acabam sendo de determinada facção e que há, inclusive, para deslocamento para uma outra comunidade, existe essa forma de pressão, né, de intimidação, e para isso que precisamos de um combate ao crime organizado, não só na época de eleição, em todas as épocas, né, para que a sua população tenha sua liberdade preservada, seu direito de ir e vir, suas escolhas. Então, sim um foco. Nós temos aqui excelentes colegas atuando no GAECO, nas promotorias de crime organizado. Aqui nós temos na capital a vara dos crimes organizados. Então, é algo que é um foco tanto da polícia, do Ministério Público, também do tribunal que criou essas varas específicas para isso, ou seja, a partir do momento que você tem pessoas com aquela expertise atuando no dia a dia, isso permite, né, inclusive meu tema de mestrado é crime organizado, então é um tema que eu, desde 2006, venho estudando. Quando você pega pessoas que estão estudando a matéria e se dedicam a isso, nós vamos ter o quê? O principal, que é a busca pelos ativos. Então, quando queremos romper os tentáculos de uma determinada organização criminosa, nada mais relevante, mais importante do que a recuperação do dinheiro. Aquele dinheiro ilícito, que não passa pelos trâmites legais. Então, a busca desse dinheiro é que vai enfraquecer a organização criminosa e, evidentemente, com a consequente punição dos seus agentes. Você falando nessa questão de busca de ativos, aí no Ceará, na verdade, o crime organizado, pelo que a gente percebe, ele está enraizado no país inteiro, né? E, infelizmente. E vocês tiveram também, que eu me lembro, uma época atrás, a questão no Ceará, em algumas áreas do Nordeste, aquele crime chamado de novo cangaço. Teve aí também no Ceará, como é que vocês combateram isso? Também foi importante a busca de ativos para combater, porque na realidade o novo cangaço é o crime organizado também, não é, Koga? Perfeito. Nós tivemos essa modalidade, ainda existe, mas, na minha visão, já está enfraquecido, houve um enfraquecimento. Quando eu entrei, me recordo aqui claramente que em 2017 explodiram um banco na cidade em que eu trabalhava. Então, imagine o caos que isso não gera numa cidade de 25, 30 mil habitantes, né, uma explosão de um banco, único banco da cidade. Então, isso gerou uma intimidação, temor, mas por isso eu sempre busquei trabalhar de forma integrada com a polícia, tanto a polícia militar, quanto a polícia civil, polícia federal, sempre buscando as melhores informações para que pudéssemos atuar de uma forma mais efetiva. Então, nessa cooperação entre as instituições, isso permitiu, né, por exemplo, que diversos desses criminosos fossem devidamente responsabilizados, né, as sanções
com o devido processo legal aplicadas, porque é extremamente grave, né? Nós tivemos dezenas de casos que saíram nas mídias, inclusive, nesse caso específico que eu mencionei, eu tive que ajuizar uma ação civil pública para que fosse recolocado o banco na cidade, porque já não era tanto interessante, falando em termos da instituição financeira, que eles não queriam colocar naquele momento o banco, só que a população estava sofrendo com isso. Tinha que se deslocar meia hora, 30 minutos, para o município ao lado, veja, já um gasto excessivo para poder ter um acesso ao banco, né, que é um serviço essencial. Então, conseguimos que fosse restabelecido lá, e graças a Deus, hoje eu vejo que diminuiu sensivelmente, que há cooperação, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, Polícia Federal, com o Ministério Público. Isso permite que esse crime, que inclusive até virou filme, né, que fosse combatido de uma forma mais efetiva e mais resolutiva. Bacana. Falando em combate à violência, combate ao crime organizado, como é que tem atuado o Ministério Público aí do Ceará com relação ao combate à violência contra criança e adolescente, que, infelizmente, a gente tem números grandes em todo o Brasil desse tipo de violência com relação às nossas crianças e nossos adolescentes? O que você pode nos contar do trabalho de vocês aí no Ceará? Bom, esse tema ele é extremamente sensível, né? É um tema que está no planejamento estratégico do Ministério Público. Nós tivemos recentemente aqui correição do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o Corregedor Nacional, com a sua equipe, veio até o Ceará para observar de perto questões relacionadas aos direitos fundamentais, dentre elas a defesa de crimes, combate a crimes contra criança e adolescente. Então, esse foi um dos focos. Foram em diversas promotorias que atuam especificamente nessa temática, inclusive a minha atua, que é a 14ª Promotoria de Sobral, buscando sempre um olhar não só na parte fiscalizatória, mas também orientativa, porque hoje a corregedoria ela tem o seu principal papel de orientação dos colegas. Nós primeiros orientamos para depois, eventualmente, se houver algo que não pode ser corrigido, tomar alguma medida. Então, para a defesa das crianças e dos adolescentes, esse foi um tema que o Corregedor Nacional destacou como primordial. Então, foram analisadas dezenas, centenas de promotorias, e para que tivéssemos as melhores informações e que pudéssemos continuar nesse combate a esse crime que é lamentável, é algo sem um adjetivo aqui que eu possa dar, mas que merece, tem que ser combatido de forma muito rígida, sem tergiversações, sem qualquer situação que permita uma espécie de continuidade. Nós temos que levar isso de forma muito séria, porque é um tema extremamente grave. Então, dentro dos direitos fundamentais, esse combate não pode ser deixado de lado. Assim como também, por exemplo, violência contra a mulher e outras diversas situações. Nesse caso da violência contra criança e adolescente, essas crianças elas devem ter um acompanhamento psicológico, alguma coisa nesse sentido. O Ministério Público monitora esse tipo de acompanhamento que é feito pelos órgãos sociais para essas crianças, Folga? Sim, o Ministério Público atua em parceria com os órgãos das secretarias municipais, que fazem isso, Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar é um grande parceiro do Ministério Público. Isso eu só fui entender quando eu ingressei no Ministério Público e que eu tinha reunião mais do que uma vez por semana. Então, eu estava muito próximo do Conselho Tutelar, e isso me dava uma tranquilidade,
de receber informações que são pessoas que vivem naquela comunidade, que ali moram, que, via de regra, conhecem muito bem a comunidade em que elas estão inseridas, e foi muito prazeroso poder trabalhar com gente que tem vocação, que gosta daquilo que faz com amor, buscando sempre o melhor para as crianças e adolescentes daquela comunidade. Então, tinha parceria tanto do Conselho Tutelar, quanto do CREAS, com os psicólogos, sempre importante essa junção da rede, né? Nós trabalharmos de uma forma orquestrada, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Ou até consegue, mas muito pouco. Mas quando, seja na área de segurança pública, Ministério Público atuando junto com Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, órgãos de controle, ou então, nessa questão da criança e do adolescente, o Ministério Público atuando de forma coordenada com Conselho Tutelar, com CREAS, com a Defensoria Pública, com a própria OAB, isso permite que um trabalho mais resolutivo seja entregue. Então, atuei em diversos casos envolvendo criança e adolescente. São casos bem difíceis. Confesso que até chego em casa e até é difícil desligar, porque deixa marcas, né? Deixa cicatrizes. E eu fico imaginando como isso não deixa nas vítimas. Então, inclusive, nós temos aqui um núcleo de apoio às vítimas, o NUAV, que atua no estado inteiro e é referência, ganhou prêmio no Conselho Nacional do Ministério Público, núcleo de apoio às vítimas de violência. E essa comunhão de esforços permite uma resolutividade e que nós, como servidores públicos que somos, atuemos de uma forma mais eficiente, aquilo que a população de fato merece. Você sabe que, eu não sei se eu te contei isso, a gente é amigo já há tanto tempo, eu de 82 a 93 eu fui comissário de menor da Vara de Infratores, e a gente atuava muito com o Ministério Público. Para quem não sabe, né, o comissariado de menores é o antecessor ao Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar é a evolução do comissariado de menor. E a gente fazia um trabalho muito grande com o Ministério Público, e realmente, isso que você falou, determinadas ocorrências, determinadas situações que a gente atuava, não saía da cabeça da gente, a gente ia para casa e aquilo ficava chamando a gente, chamando a atenção, porque tinha certas situações que a criança era uma crueldade tão grande, a gente não conseguia dormir, às vezes, à noite, por conta das situações que a gente via. O que você falou tem muita propriedade. Eu me lembro até hoje de determinadas situações que, às vezes, a gente acaba relembrando quando vê determinadas cenas na televisão. Eu lembro de situações lá da época do juizado que eram tristes, né? Mas fazer o quê? Infelizmente, graças a Deus, tem o MP, tem a polícia, tem o Conselho Tutelar, OAB, para poder dar amparo a essas crianças, porque realmente as pessoas que fazem o que fazem com determinadas crianças é difícil da gente aceitar que o ser humano possa fazer isso. Mas você Até citou a questão do feminicídio. Diga lá, Paulo. Uma questão muito relevante nesse ponto, que eu ia me esquecendo aqui de comentar, o depoimento especial. Né? O depoimento especial, que foi trazido aí pela Lei 13.431, salvo engano, de 2017, ele busca proteger crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, ele é realizado em um ambiente adaptado, com profissionais treinados, garantindo um tratamento humanizado. Eu acho isso extremamente relevante, porque somente um profissional que está treinado para fazer esse depoimento é que deve atuar. Então, nós aqui, no momento em que eu tinha atribuição para atuar no combate a essa criminalidade, nós tomávamos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque para evitar
um problema gravíssimo, doutor Alice, que é a revitimização. Então, uma criança ou adolescente que já passou por um ato de violência, é função do Ministério Público prestigiar e proteger a vítima. Então, nós não podemos revitimizar. E isso, com o depoimento especial, mudou muito. Eu noto que é uma evolução e que deve sempre ser prestigiada. Você falou de feminicídio. Como é que está a questão do feminicídio aí no Ceará? Bom, o combate ao feminicídio. Sim, o combate ao feminicídio, ele salta aos olhos. Por quê? Porque, além de ser um dever do Ministério Público, nós temos índices alarmantes. Eu vi uma reportagem do mapa da segurança pública de 2025 que trazia que 4 mulheres eram assassinadas por dia no Brasil. Então, esse mesmo mapa, ele trazia um aumento de 0,69% em relação ao ano anterior, trazendo um número muito grande de vítimas. Então, nós temos, hoje também, está no planejamento estratégico do Ministério Público o combate ao feminicídio, à violência contra as mulheres. E isso, nós temos alguns mecanismos, né? No próprio site do Ministério Público tem locais de denúncia anônima, tem o 180, que permite denúncias anônimas, e os promotores estão, sim, focados numa resposta penal adequada, numa investigação que chegue às vítimas de feminicídio. Eu me recordo que no Dia das Mulheres do ano de 2020, início da pandemia, estava começando a pandemia, e eu fiz um júri gravíssimo numa comarca, um feminicídio, e graças a Deus teve a resposta adequada, e é algo que nós não podemos deixar como mais um crime, não. Ele é relevante, gravíssimo e deve ser combatido com severidade. Para finalizar, você citou algumas vezes a questão do planejamento estratégico do Ministério Público. Parece que é um planejamento que foi feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O que você pode falar para a gente sobre esse planejamento estratégico? Cada área vai ter a sua prioridade. São orientações que vêm de Brasília, do Conselho Nacional, para que busque uma atuação uniforme no Ministério Público brasileiro. Então, por exemplo, direito à educação, a busca ativa, né? Eu fiquei por 3 anos no Centro de Apoio da Educação. Nós não podemos deixar que uma criança saia da escola. Então, a partir do momento que uma criança sai da escola, é dever, é um direito fundamental que nós façamos essa busca ativa e recoloque ela na escola. Então, esse planejamento estratégico, ele traça diretrizes para que os ministérios públicos atuem de uma forma minimamente semelhante, e isso busca um resultado resolutivo. Então, sempre com foco na resolutividade, nós vamos atuar em segurança pública, nós vamos atuar na parte criminal, na parte da improbidade administrativa, no direito à educação, infância e juventude, meio ambiente, nos mais diversos meios do Ministério Público. E eu vejo isso como um paradigma, ou seja, já estamos atuando de forma coordenada para que possamos buscar as melhores experiências dos diversos ministérios públicos. Então, hoje há essa troca de informação, inclusive nas corregedorias, né? Há o Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, que a minha corregedora faz parte, integra como titular, e ela, através dos demais corregedores, eles acabam vendo as melhores experiências aqui do Ceará, vendo experiências de outros estados, e assim permite que nós atuemos de uma forma mais coordenada e sempre buscando uma melhor resolutividade. Bacana. Kogan, foi uma honra muito grande
tê-lo aqui no programa. Você sabe que a nossa amizade é uma amizade já antiga, acho que tem mais de uma década, né? Com certeza. E eu fico muito satisfeito em ver a tua atuação no Ceará. Eu quero, em nome da sociedade civil, agradecer você pelo que você faz pela sociedade aí no Ceará, né? Publicamente, a gente ia agradecer, porque vocês se dedicam, todos os membros do Ministério Público, estou agradecendo a você, por tudo que vocês fazem no combate à criminalidade, para fazer com que as pessoas que cometam crime realmente paguem pelo crime que cometeu. Então, fica aqui o meu agradecimento público à tua atuação como membro do Ministério Público e agradecer você pela tua presença aqui no nosso programa. Foi uma entrevista muito, muito boa, muito clara, que esclarece vários assuntos com relação à atuação do Ministério Público no Ceará e no Brasil todo. Então, fica aqui o nosso agradecimento por você ter aceitado o convite. Eu vou passar a palavra para você fazer o seu encerramento, depois eu faço o encerramento do programa. A palavra é sua, meu amigo. Eu que agradeço, doutor Ales, é uma referência da advocacia bandeirante, e para mim sempre foi uma honra poder dividir ideias, trocar ideias, e quando atuava em São Paulo, quero agradecer o convite do amigo, desejo ótimas festas, e Deus abençoe a todos, foi um prazer, uma honra participar com vocês. É isso aí. Muito obrigado, Kogan, mais uma vez. Eu agradeço a todos que estão assistindo o nosso programa e ficamos por aqui até o próximo programa. Um forte abraço.